Lilás está no ar para mais um episódio do nosso minicast. Eu sou Nauan Souza, seu anfitrião, e hoje a gente tem convidado especial. Mas antes da gente falar sobre o tema de hoje, que você já deve ter visto por aí no título, eu queria chamar vocês para curtir, compartilhar esse conteúdo, esse material nos stories e avaliar também o nosso episódio através das plataformas de áudio, seja no Spotify, no Amazon Music, onde você estiver ouvindo este episódio. Hoje a gente vai falar sobre infância e redes sociais. Qual é a relação dessas duas coisas? Como uma coisa interfere na outra? E para poder debater esse tema, bater um papinho aqui, a gente vai falar com o Elton Calisto, que eu vou fazer uma cola, porque o Elton tem um currículo extenso, né? Para decorar o currículo é difícil. O Elton é psicólogo e psicanalista, membro da equipe de terapeutas do Insere desde 2010, e ao longo desses anos ele tem se dedicado ao acompanhamento clínico de crianças, adolescentes e adultos, tanto em terapia individual quanto em terapia em grupo. Em 2015, fundou o programa de extensão clínica, estética e política do cuidado vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, onde atuou como supervisor até 2021. Atualmente ele é diretor-presidente do Insere. Tá tudo certinho? Tá, isso mesmo. Bem-vindo. Obrigado, Nauan. Queria te agradecer muito ter aceitado o convite para a gente falar hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante, já que a gente está falando de crianças e adolescentes que são o nosso futuro, querendo, né? Sim, ou não, sim. geracionalmente falando, e a gente precisa entender um pouquinho sobre o comportamento dessa geração, desse pessoal agora, né, com a questão do digital, que cada vez mais permeia o nosso cotidiano. Eu queria te perguntar logo de cara, qual é a principal preocupação que você, na tua ótica profissional, tem a respeito dessa relação de infância e mídias digitais? A principal preocupação de todas. Eu sei que deve ter várias questões, mas qual é a que te dá esse red flag, assim, liga assim, teu alerta vermelho? Tá bem. Deixa eu te agradecer primeiro também pelo convite, tá? Em meu nome, em nome do Insere, enfim, instituição que eu represento, mas a gente, né, vai falar um pouquinho mais dela no final. Vai sim. Veja, seguinte, eu acho importante primeiro fazer aqui, já iniciar com uma ressalva, tá, Nauan, esse debate, porque eu acho que é uma conversa que muitas vezes ela pode se guiar, acabar se guiando aí por uma coisa, talvez uma perspectiva, talvez um pouco maniqueísta, sabe? Uma certa demonização aí também das tecnologias de informação, comunicação, né, do digital, da internet. E eu penso que a melhor abordagem não seria essa, né? Não é melhor ir por aí, não é o mais interessante. Até porque é algo, de certa forma, irreversível, né? A gente não conseguiria mais falar aí sobre uma abolição e sobre uma proibição completa dessa relação e do acesso das crianças ao digital, à internet, enfim. E, por outro lado, a gente também tem que entender, né, o que isso também pode trazer de interessante, de potencializador, né, da vida e da existência das crianças. O que me parece que acontece aí, que é o mais preocupante, é quando esse uso, né, o acesso à internet, né, enfim, ao digital, às telas, fica excessivo, né? E aí o que a gente tem assistido, bom, como você disse aí, né, eu trabalho em clínica com crianças e adolescentes há 15 anos. E o Insere, a clínica onde eu trabalho, mais ainda, né, tem aí 25, ano que vem está completando 25 anos de experiência trabalhando com a infância. Então, o que a gente tem visto mais recentemente é, primeiro, os efeitos que aparecem quando acontece esse uso excessivo das telas, né, do digital, sobre a capacidade de interação das crianças, né? Como assim? As crianças elas vão ficando cada vez com maiores dificuldades, por exemplo, de fazer essa interação aqui, como nós estamos fazendo agora, né? Pessoa a pessoa. Entendi. Eu conversando com você, ou a criança interagindo com outra criança, ou a criança tentando ali estar junto de um adulto, brincar com esse adulto e fazer alguma atividade, como a gente poderia dizer, se dedicar a alguma atividade offline. Até né? com vocês profissionais existe essa dificuldade de, por exemplo, se abrir, de ter essa interação com vocês, de poder falar com vocês. Tu consegue perceber que ao longo desses anos existe uma modificação até na abordagem de vocês para chegar até essa criança? Sim. E o que eu acho ainda mais preocupante também, isso em idades cada vez mais precoces, né? Com crianças cada vez com idade menor. Né? A gente sabe que, por exemplo, existem algumas recomendações, né, de que se deve evitar o uso de telas por crianças, por exemplo, na primeira infância, né, no que iria aí dos 0 aos 3 anos, mas na vida real como ela é no cotidiano, não é o que ocorre.
né? As crianças muito cedo já estão aí em contato com o celular, com o tablet, né? Aquela experiência ali de a família que está no restaurante, para a criança ficar ali mais tranquila, mais quietinha, não incomodar, coloca o tablet na mão da criança para a criança assistir ali um desenho animado, enfim, alguma coisa, sabe? Então a gente percebe sim, quando a criança chega, né, para fazer, por exemplo, uma avaliação para um possível encaminhamento, para um atendimento em psicoterapia, que a criança, por exemplo, já apresenta maior dificuldade para entrar na brincadeira, né? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente considera muitos outros critérios para encaminhar uma criança para um tratamento, né? Para entender que talvez o desenvolvimento daquela criança não está indo muito bem. Por exemplo, os critérios relacionados à aprendizagem, né? Quando a criança começa a ir mal na escola, o rendimento começa a cair, a gente pensa, opa, tem algo preocupante aqui, né? E as escolas geralmente sinalizam logo. Mas um grande sinalizador para a gente que está na clínica é a capacidade de brincar, né? Essa capacidade de fantasiar, de entrar numa zona de imaginário, né? Por exemplo, de conseguir entrar numa brincadeira em que a criança é um personagem e voltar, conseguir fazer esse passeio entre realidade e fantasia, sabe? Ter um brincar criativo, inclusive, de fato inventivo e não só repetitivo e que reproduz outras brincadeiras. Acho que o digital tem muito disso, né? Que se a gente para pensar a relação da criança com o digital, ela recebe tudo muito pronto. As imagens estão prontas, o conteúdo já está pronto. Sim. E quando ela é estimulada para o criativo, existe uma dificuldade, um bloqueio imenso porque ela não pratica isso. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, como que hoje a abordagem de vocês como profissionais para esse ponto específico? Como é uma preocupação, eu entendo que vocês tenham que ter uma abordagem específica ou diversas abordagens, mas como é a mais comum assim para vocês? A abordagem mais comum nesses casos em que a criança não consegue trazer esse lado mais criativo? Você diz quando a criança aí já iniciou o tratamento. Isso, exatamente. Já está Tá. com vocês, já está ali dentro do tratamento. Veja só, o que a gente procura é primeiro, de uma forma muito cuidadosa, né? Enfim, com muito tato, tentar deixar isso claro para essas pessoas que são responsáveis pelo cuidado com essa criança, né? Se a gente já identifica aí, né, no que a gente costuma chamar dessa avaliação, essa fase inicial, né, para a chegada da criança ao atendimento, que de fato existe um uso excessivo, né, de telas, de internet, é algo que a gente tenta sinalizar para quem está cuidando dessa criança, né, indicando uma redução, sabe? A questão é, mais uma vez, dificílimo que de fato isso se concretize, tá? A gente sabe que as famílias têm uma abertura para isso, estão cada vez mais conscientes sobre isso, né? Mas aí eu queria também trazer aqui um outro dado que eu acho muito importante, né? Na verdade, uma outra abordagem aí dessa discussão. Por mais que eu fique, né, como profissional da área de saúde indicando que aquilo não é interessante, que aquilo pode trazer consequências muito sérias para o desenvolvimento da criança, isso está cada vez mais comprovado, né? Cada vez mais a gente tem pesquisas que indicam que, inclusive, existem efeitos sobre a formação do próprio tecido cerebral, né, diante do uso excessivo das telas, né? Por exemplo, existe uma pesquisa realizada por um setor de acompanhamento de crianças em Seattle, nos Estados Unidos, um hospital específico para acompanhar crianças e um laboratório específico sobre neurociências, que realizou uma pesquisa expondo ratinhos, filhotinhos de rato, sabe? Há uma experiência parecida do que seria a experiência de assistir televisão, com as mesmas irradiações de luz e emissões sonoras do que seria assistir televisão. Então, esses ratinhos filhotes ficavam ali durante dias, cerca de 30 dias seguidos, iniciais da vida deles, sendo a cada dia expostos por 6 horas a essa experiência equivalente a assistir televisão. E o que eles observaram foi que os ratos do grupo controle que não tinham sido expostos tinham um comportamento que tendia a deixar eles mais protegidos, mais seguros. Eles exploravam o ambiente em que eles estavam inseridos de uma maneira mais cautelosa. E aqueles ratinhos que tinham sido expostos, né, a 6 horas diárias dessa experiência, como seria a televisão, tinham um comportamento mais impulsivo, né? Eles se colocavam mais em risco. Então a preocupação é que isso também venha a acontecer com as crianças. É claro que uma pesquisa desse tipo não poderia ser realizada com crianças, né? Não seria ético expor as crianças assim, mas a gente sabe que as crianças têm sido expostas na vida real.
E até é Mesmo... difícil falar nesse ponto, desculpa te cortar, Tá bom. porque assim, a gente fala muito sobre família, né? A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala sobre criança é família, né? Por exemplo, a criança fez alguma coisa, aí automaticamente a gente procura cadê o pai, cadê a mãe? Só que existem outros setores também responsáveis pelas crianças, Exatamente. como por exemplo, a escola, os locais que ela frequenta, né? Os adultos responsáveis pelos locais que elas frequentam. Então, assim, mesmo que vocês entrem em contato diretamente com o responsável, mas existem outros ambientes em que o digital é estimulado. Então, o Exato. amigo daquela criança já também utiliza o digital e a escola, às vezes, puxa essa história do digital também, né, como alguma ferramenta para educacional. Uhum, E uhum. então é muito difícil, né, trabalhar com esse É, processo porque existem muitos fatores estimulando isso, né? essa é a questão, né? Por isso a gente precisa fazer uma abordagem considerando esse macro, né? Uhum. E não só esse micro em que a gente vai lá e faz a indicação para uma família, né? Para um pai, para uma mãe, para cuidadores de criança, de que precisa tirar da tela, né? Não é tão simples assim. E aí eu queria trazer aqui dois elementos, né? Um primeiro elemento que tem a ver com o que é a condição mesmo social, política, né? Estruturante mais aí do que a gente tem tido como sociedade. Por exemplo, se você tem, a gente já tem aí dados que mostram que hoje em dia existem mais lares no Brasil com acesso à internet do que lares com acesso, por exemplo, à rede de tratamento de esgoto, né? E mesmo no comparativo com lares que têm acesso à água encanada, a internet ainda ganha por um percentual um pouquinho maior, tá? Eu posso, se for tudo bem, depois passar esses dados se alguém tiver interesse em Tranquilo. conferir, certo? Ou seja, mas tem mais casas no Brasil com acesso à internet do que com acesso à mesma água encanada ou rede de tratamento de esgoto, tá? Isso quer dizer que, assim, se, por exemplo, o lazer custar muito caro, né, ou se o transporte custa caro, se para essa família sair de casa e ir para uma praça com essa criança, né, ou ir para a praia com essa criança, enfim, para um teatro, para um show, se isso tudo custa muito caro, vai ser muito mais simples entregar um celular na mão dessa criança e deixar ela se distraindo e se divertindo com esse celular por horas, né? Então também se torna um fator social. Exatamente, a gente não pode desconsiderar, tá? Isso por um lado, né? Isso para aquelas Uhum. famílias para quem isso vai custar caro. Para outras famílias, talvez não venha a ser essa questão. Mas aí nesse ponto é que esse fenômeno, né, dessa imersão das crianças no digital acaba sendo bastante democrático, se a gente puder de fato dizer assim, né? Porque por um lado você teria as famílias que não têm condições financeiras para acessar o lazer, para sair de casa. Por outro, você teria as famílias que acham isso, né, estar na rua, ir para a rua, inseguro, perigoso. E aí também, nesse caso, é mais interessante que esse filho esteja em casa no seu videogame, no seu tablet, não é? Porque está Sim. dentro de casa e é mais seguro e ele está ali se divertindo. Uhum. A experiência de ir para a rua, a experiência de estar, né, de fato, inserido em atividades dessa ordem, por exemplo, eu posso estar jogando futebol na praça ao invés de estar jogando FIFA no meu PlayStation, né? Mas para isso eu preciso sair da minha casa e ir para a rua. E outro aspecto que eu queria trazer, né, que eu acho que amplia aí também essa nossa discussão, mostra que as coisas não são tão simples assim, a gente está tendo aqui essa conversa hoje em 2024, em um mundo que acabou de passar por uma pandemia. Essa pandemia fez com que isso que eu estou trazendo agora, né, com que o ir para a rua, o estar em contato fora de casa com outras pessoas, fosse algo que trazia risco, né, para as nossas existências individuais, mas também se cada um de nós decidia se arriscar individualmente, a gente tinha a questão ética de trazer risco para as outras pessoas, né? Então a gente precisou, por um ponto aí, né, por uma questão muito mais vital, literalmente, se retirar. E aí as telas tiveram, de fato, né, uma dominância gigantesca. A gente tem, por exemplo, isso. Quando eu estou falando dessas crianças aí da primeira infância, são crianças que nasceram na pandemia, né? Uhum. Ou elas ou nasceram literalmente na pandemia, ou elas estavam muito pequenininhas, começando a vida. E o que se tinha ali, não é, para manter algum tipo de relação com o mundo, era via tela. As escolas precisaram se adaptar, né, ao ensino online. A gente lá no Insere, por exemplo, teve esse grande desafio também porque a clínica também precisou se adaptar para online. O que antes parecia inimaginável, né, que era inclusive atender criança de maneira online, precisou se tornar possível. Eu cheguei junto com uma amiga minha lá do Insere, a Georgia, também psicoterapeuta,
até a experiência que foi de atender um grupo de crianças online. Extremamente desafiador, né? Uma série de questões. Alguns momentos, inclusive, que a gente aprendia com eles, porque eles já tinham ali, né, uma capacidade, uma destreza para lidar com a internet até mais avançada que a nossa. Mas eu acho importante, sabe, também abordar dessa perspectiva, tá? Existe uma linha de pensamento que diz que a gente só vê o mundo uma vez e depois tudo que a gente percebe é uma replicação. Eu não sei de onde vem, acho que vem de algum pensador que vocês estudam aí. Eu não vou saber te dizer. Mas existe uma linha de pensamento. Eu já vi algumas pessoas dizendo isso. Que existe uma galera que acredita que o mundo a gente só vê uma vez e depois é uma replicação disso. Sim. E isso impacta muito no que tu falou agora. Se essas crianças, as primeiras percepções, os primeiros contatos delas com o mundo foi através de telas, elas tendem a reproduzir isso para as outras relações, para a vida e entender que aquilo é de fato a interatividade, né? O jeito que ela tem de lidar com o mundo. Só para complementar um pouco dos dados que você trouxe, existem alguns dados aqui. No Brasil, 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade usam a internet, de acordo com a pesquisa que foi realizada em 2021, né, pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, e em 2023, 24% dos entrevistados da pesquisa disseram ter começado a se conectar à internet antes dos 6 anos de idade. Em 2015, em grau de comparação, esse percentual era de 11%. O Grupo Lego fez uma pesquisa para saber o que as crianças queriam ser no futuro. A gente tem ali em 6º lugar arquiteto, em 5º lugar cientista, 4º lugar professor, 3º lugar médico, 2º lugar jogador de futebol, em 1º lugar digital influencer. E aí eu queria aproveitar esse dado para poder introduzir uma conversa com você. A gente está falando sempre de crianças consumindo a internet como um internauta, né? Aquela pessoa que está ali se conectando, consumindo conteúdo, mas o que eu queria saber de você é como a gente lida com a criança como um instrumento da internet, ou seja, essas crianças que são digital influencers, que são estimuladas pelos pais a criarem conteúdo desde cedo. Quais são as preocupações que a gente precisa ter? E hoje em dia a gente tem inclusive esse fenômeno que é quando a criança ainda está na vida intrauterina, já é feito o Instagram dela, né? Sim. Se pega ali a foto do ultrassom e coloca lá para ser a foto do perfil da criança. Ali já começa. A gente tem casos aí de bebês já com milhões de seguidores, né? Como é a pressão disso para uma criança? Porque para um adulto já é uma coisa que gera ansiedade. Exatamente. Porque você está ali o tempo todo precisando da aprovação do outro, aquele mecanismo de engajamento é um mecanismo que tende a você estar o tempo todo tentando produzir alguma coisa para ser aceito. Como que isso bate numa criança? Isso. E aí eu vou te trazer também, assim, inclusive, como é que são os impactos. Porque às vezes eu sou psicanalista, né? E aí às vezes a gente é acusado talvez de ser muito aí abstrato, ir por essa via muito da psicodinâmica, né? Mas a gente tem encontrado cada vez mais aí pontos de aliança, de concordância entre a psicanálise e as neurociências, né? As neurociências têm avançado muito e algumas vezes vão mostrando que algumas coisas que a psicanálise já trazia, de fato, eram coerentes, tá? Então tem tanto que eu observo na minha clínica, quando eu estou lá no meu consultório acompanhando uma criança. Eu hoje, assim, a criança mais novinha que eu acompanhei tinha 1 ano e meio, né? Mas crianças com 3 anos, 4 anos é muito frequente da gente receber. Então, o que eu quero trazer é que os impactos que também existem nessa própria formação, mais uma vez, do tecido cerebral de uma criança. Nesse caso, uma criança aí que começa a ser já um pequeno influencer, né? Um pequeno youtuber. O que acontece, Naon, é que existem pesquisas demonstrando que a área, né, que é ali atingida quando você está lá usando as redes sociais e você recebe o seu like, o seu amei, enfim, essas respostas, não é, positivas das pessoas que acompanham você, dos seus seguidores, é a mesma área cerebral que corresponde, por exemplo, ao que você sente, ao prazer que você experimenta quando você come alguma coisa, ou quando você faz sexo, ou quando você usa drogas, né? Essa área ali que fica numa região bem central do cérebro, chamada circuito do prazer. Então, é a mesma região que é acionada, né? O que é diferente e mais complicado e mais delicado?
Para que você coma alguma coisa, você precisa fazer esse movimento, né, essa ação. Você vai ali em busca daquela comida, você se satisfaz através dela, mas é você que decide ali se vai comer ou não vai comer, né? Existe uma posição sua. Para o sexo também e para as drogas também, né? Existe esse movimento. Você é ativo ali nessa busca. Para essa experiência das redes sociais, não, é diferente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua publicação. Você fez o seu post ali, você publicou o seu story, enfim, dependendo da rede o que for, né? Mas depois que você fez aquilo, você passa para uma posição passiva, em que as outras pessoas é que vão ser ativas, lhe dando ou não esse like, lhe dando ou não um comentário, dizendo ou não se gostaram do que você publicou. Existe né? uma dependência do outro E existe, nesse ponto, né? Exatamente. E existe uma alienação. Não é você que decide que hora você vai ser estimulado. Tá lá, né? Sim. A rede, ela é full time. Ela tá ali o tempo todo. Ela nunca desliga. Então, sua publicação tá ali e você pode até estar distante do seu celular, não acompanhando, mas você sabe que ali alguém pode estar naquele momento curtindo sua foto ou não está curtindo sua foto, né? Então, o nível de ansiedade que isso gera, perdão, é muito mais intenso, tende a ser muito maior, né? Então a relação é bem diferente de uma criança que só tá ali para consumir, como em relação a ela tá ali para ter o conteúdo que ela for criar E ser ficar na consumido. expectativa se o conteúdo dela vai ser suficientemente bom para ser consumido ou não. E aí, qual que é o ponto, né? Você teria, adultos cuidando de uma criança seriam muito criteriosos, pelo menos se espera, né, que sejam, em relação ao que essa criança come. A gente sabe que a gente não vai dar qualquer alimento para uma criança pequena, né? Em relação ao que essa criança, por exemplo, tem acesso para consumo, né? Enfim. Sexo, nem pensar, que a gente sabe que isso vai ser vetado para uma criança, e drogas também. A gente sabe que tem ali algumas coisas que a criança não vai ter acesso, né? Isso vai ser controlado. Mas aí é o que não acontece, porque se essa criança começa a ser um pequeno influencer, e se esses adultos cuidando dela veem um potencial nisso, né? A tendência é estimular ela a fazer isso. A tendência é abrir para cada vez mais ela possa, assim, produzir conteúdo, né? E aí é mais complicado. Qual é a idade que os pais devem levar uma criança para terapia, para viver essa experiência, uma vez que agora toda a sociedade, independente da idade, está inserida no digital de maneira que não dá, é uma coisa que não dá mais pra gente negar, né? Antigamente o pessoal dizia, era uma tendência, é uma realidade, a gente está vivendo uma realidade, principalmente depois da pandemia, seja você uma pessoa, né, mais velha, seja você um adolescente, uma criança, todo mundo tem ali a sua parcela de imersão no mundo digital. E aí com isso, como que a gente consegue pensar numa idade específica para levar a criança para passar por um acompanhamento psicológico, para que ela consiga lidar com todas essas questões que o digital traz? Essa observação, esse acompanhamento de sinais que possam indicar de que algo não está indo bem no desenvolvimento dessa criança, né? E aí eu não quero dizer apenas assim, essa criança está com dificuldade de aprendizagem, né? Ou essa criança não está ali cumprindo o que seria o esperado para os marcos de desenvolvimento, andar na idade certa, começar a falar na idade certa. Isso também é super importante, não dá para desconsiderar, tá? E para isso também, inclusive, é necessário que exista ali um adulto próximo, mais atento, né? Se o adulto próximo também está no seu computador ou no seu celular, ele não está atento a essa criança, né? Então isso é super importante, são indicadores e podem sim, né, demonstrar que essa criança poderia fazer benefício de um acompanhamento, mas não seria assim, a partir dessa idade. Já existiu mais, talvez, essa ideia de que só se beneficiaria, por exemplo, de uma psicoterapia alguém que consegue falar, né, que se comunica assim como estamos nos comunicando agora. Entendi. Então uma criança muito pequena não faria bom uso. Mas a gente tem muito mais recursos, né, para acompanhar uma criança hoje em dia no atendimento em psicoterapia, como por exemplo o próprio brincar e outras formas de troca, de interação, que colocam que não é necessário, né, essa via assim de contato, certo? Então não seria a idade. Até porque existem outros casos específicos em que a fala não é possível, né? Exatamente. Mesmo independente da idade. Exatamente. Existem outras experiências, né, que não é por aí que a pessoa interage com o mundo e com o outro. Sim. A gente abriu diversas janelas e falamos de diversas coisas a respeito da tecnologia e acabamos dando uns alertas, né?
pá, isso daqui, isso daqui. Mas eu queria que tu me trouxesse um panorama da questão dos benefícios. Dentro do que você viu, né, dentro da tua profissão, você está aí há muitos anos já acompanhando, fazendo esse acompanhamento, acho que dá para perceber um pouco a diferença de algumas gerações, né, para as gerações de agora, enfim, o tato que elas têm com o mundo e tudo mais. Eu queria saber alguns benefícios. Existem alguns indicativos que você diz, cara, o digital ali foi importante para essa evolução nesse pensamento, nesse tipo de comportamento. Existe alguma observação nesse sentido? Você consegue olhar para esse lugar? Como eu falei mais no início, né? Eu sou bastante cuidadoso para tentar evitar uma abordagem meio maniqueísta, né? Desse uso das tecnologias de informação, comunicação, da internet, porque eu acho que assim, a gente corre um risco muito grande de cair num certo saudosismo de antes de tudo isso existia que era melhor, as crianças cresciam bem, não é? Enfim, fica meio anacrônico. A gente analisa o passado com a nossa cabeça de hoje e aí daqui a pouco começa a pensar que está tudo pior do que era antes. Não acho, né? E aí o que eu acho, por exemplo, sem dúvida como um ponto positivo, realmente é esse acesso à informação, né? Essa possibilidade de hoje em dia, mesmo nós adultos, mas os adolescentes, as crianças, terem acesso ao mundo, né? De uma forma que antes, sem algo como a internet, realmente não era possível. Eu, de maneira rasa, consigo perceber que a comunicação se dá melhor. É óbvio que dentro do viés do que eu trabalho, né, que é comunicação, mas eu consigo perceber que essa geração ela tá vindo muito mais comunicativa, no sentido de elas conseguem se expressar muito bem e elas conseguem criar dentro daquele universo, óbvio que é um universo mais limitado se a gente tomar como extensão o mundo, né, mas elas têm ali aqueles recursos e elas conseguem lidar muito bem com aqueles recursos, né, elas conseguem aprender e desenvolver muito rápido as coisas daquele universo. Eu consigo ver muita criança, por exemplo, na minha época de escola, tinha geralmente um grande grupo de crianças que não se expressavam muito bem, que eram mais tímidas, que eram mais reclusas, e hoje eu vejo que as crianças, elas dançam, e elas vão lá, e elas falam. Acho que tá todo mundo meio que se preparando para esse momento de que eu vou aparecer em algum lugar, eu vou aparecer em algum momento, e eu não sei se é isso, se já começou a se tornar inerente no ser humano a preparação para aparecer em algum momento. Mas enfim, é uma observação que eu tenho, não sei se para vocês É bastante plausível, sim. E a gente tem observado isso também na clínica, né? Tem sido muito mais comum, é muito curioso isso. Pacientes, crianças que estão lá no atendimento. E eu tenho, até por conta do atendimento online também, né, eu tenho um computador na minha sala lá com uma câmera, um webcam. E aí eles veem lá o computador com a câmera e o que eles querem fazer na sessão é gravar vídeo, né? Já é uma demanda deles? Deles, exatamente. Cada vez mais frequente. Eles querem abrir o canal deles no YouTube e publicar os vídeos, né? E aí quando eu explico que, bom, pelo sigilo ali do nosso atendimento não podemos fazer isso, eles não ficam muito satisfeitos, tá? Mas daqui a pouco tá tendo que fazer TikTok com as crianças. Se preparem. Mas é muito interessante, né? Porque aí também quando a gente liga a câmera, é impressionante, assim, porque aí surgem todos os trejeitos, a prosódia, todas as posições de corpo, do que você já vê aí nesses youtubers famosos, né? Principalmente os que dirigem o trabalho para criança. É tudo parecido. É muito engraçado tu ter falado isso, porque em Portugal, eu não sei se você chegou a ver várias notícias de pais preocupados porque as crianças estavam falando português brasileiro nas casas, porque eles consumiam muitos youtubers brasileiros. Para você ver como as crianças realmente absorvem esses comportamentos. Como o Lucas Neto. Exatamente. Eu tinha pedido para ti para trazer uma dica para que as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente pudesse continuar tendo acesso a esse conteúdo, às pesquisas dentro do que a gente está conversando aqui. E aí podia ser um filme, podia ser uma série, podia ser um vídeo, um perfil. O que você indica para a gente continuar pesquisando sobre esse tema, se aprofundando sobre isso? Tá, vou te dizer, mas eu vou só complementar um pouquinho a resposta da pergunta anterior que você me fez. Claro. Tá? Dizendo o seguinte, que o outro elemento que eu queria trazer como ponto positivo não dá para a gente desconsiderar também as possibilidades em relação à socialização
que a internet trouxe, né? Porque, às vezes, inclusive, os pais têm muita dificuldade em lidar com isso, porque entendem que o filho só precisa fazer amigos ou só tem amigos se for aquele amigo offline que ele conheceu na escola, que ele conheceu na natação, que ele conheceu em algum outro lugar. Aquele amigo ali que existe, né, na vida real e o pai, inclusive, conhece também. Mas eles também têm conseguido criar, né, redes de contatos e relações no mundo virtual, né? E aí a gente não pode fazer esse comparativo e dizer, não, se ele tem um amigo online, não é tão válido quanto um amigo offline. Tá? Desconsiderar, no caso, né? Exatamente. Essa socialização, né, digital também tem a sua importância, né? Também tem aí, por exemplo, às vezes adolescentes que têm muita dificuldade de conseguir construir, de fato, amizades e sustentar no mundo offline e conseguem fazer isso com maior facilidade no mundo online, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou privar essa criança, essa adolescente dessa experiência, deixar ela ainda mais isolada, porque para mim só é válido se for um amigo no offline. É óbvio que o interessante é a gente enriquecer e criar diversidade de relações, né? Mas também importante pensar que também seria válido aí esse tipo de interação. Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Tá? Só para dar uma complementada, e é interessante que todos os pontos positivos que a gente consegue observar, eles têm suas ressalvas, né? É um assunto tão complexo que a gente fala sobre essa socialização, mas ao mesmo tempo existem ressalvas a respeito disso. A comunicação que eu falei também e as crianças reproduzirem esses trejeitos do YouTube, também existe sua ressalva a respeito disso. E até os pontos que a gente também trouxe, que são os pontos negativos, também tem suas ressalvas positivas a respeito do negativo. Então não é construir um pensamento a partir do que é óbvio ou do discurso mais raso. Precisa pensar caso a caso, criança a criança, vivência a vivência, né? É bem mais complexo do que a gente imagina, né? Exatamente. Então, e também tem uma outra coisa que é assim, sabe? É como você está dizendo, cada uma dessas coisas, elas são ao mesmo tempo potências e riscos, né? A gente está caminhando aí em um fio na navalha o tempo todo. No fim das contas, o que realmente vai ser interessante é algo que, inclusive, já era interessante antes para quem se dedica a cuidar de crianças. Acompanhar, estar junto, né? Estar perto. Não entregar um tablet ou um celular na mão de uma criança e deixar lá e eu também vou aqui ficar no meu celular, né? Utilizar talvez a ferramenta como forma também de interação, de troca, né? Fazer daquilo atividade partilhada. A gente inclusive já começa a assistir aí, né? Enfim, no que se vê cada vez mais o que está acontecendo hoje em dia com as crianças como questão de saúde pública mesmo, né? Até porque a gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos, né? A gente vai saber daqui a pouco. Quando essa geração tiver aí seus 20 anos, a gente vai ver o que aconteceu, né? É verdade. Mas nisso, de entender isso como esse problema como realmente uma questão de saúde pública, a gente começa a ver, por exemplo, aqui mesmo no Brasil já existe aí uma possibilidade de que o Ministério da Educação passe a proibir que as crianças levem celular para a escola, né? A Austrália acabou agora de colocar uma lei que a ideia é proibir que pessoas com menos de 16 anos possam ter perfis em redes sociais, né? Mas o que acontece? Já existem outros países com outras diretrizes, com outras leis dessa ordem, né? Para tentar evitar que crianças sejam tão expostas às telas, ao digital, à internet. Só que viram leis que não são cumpridas, porque no cotidiano, né, na vida ali íntima de uma família, isso não vai se sustentar. No fim das contas, realmente o que vai valer é isso. Essas pessoas que estiverem ali cuidando de uma criança, acompanharem, estarem junto, né? O mundo está se adaptando, na verdade, ainda a todos esses processos. É uma fase muito forte de adaptação. E aí me abre também muito esse pensamento do que você falou. A gente não vai conseguir ver isso agora. Deixa essas crianças fazerem 20 e poucos anos e a gente vai começar a entender isso, porque elas vão estar em núcleo sociopolítico, elas vão estar em cargos públicos, elas vão estar nos seus empregos, elas vão estar no mercado de trabalho, e a gente vai conseguir começar a entender todos esses processos, as relações delas umas com as outras, a partir de uma certa idade, né? Exato. Que é quando elas vão para o mundo adulto, aí começam a intervir em leis e começam a intervir em outros aspectos. Bom, mais complicado. As dicas que você pediu, né? As dicas. A gente se deixar, meu filho, a gente vai.
Olha, eu queria primeiro indicar, eu pensei em não indicar muita coisa, né, que também fizesse com que as pessoas fossem para a tela, achei que ia ser meio... A gente tá falando isso e a pessoa está na tela, tá? Então existe todo esse... Agora existe tá todo aqui, um Black Mirror pra gente aqui. Mas indicando já aí uma tela, existe um documentário, tá, que chama Geração Tela, uma geração adoecida, né, uma interrogação. É um documentário francês, ele foi feito em 2020, e aí eu acho muito interessante, uma dessas pesquisas que eu trouxe aqui está lá nesse documentário, tá? Muito interessante a abordagem. Ele dá para acessar pelo Amazon, pelo Prime Video, tá? Mas eu queria indicar, além dele, até porque ele traz talvez uma realidade aí um pouco mais europeia, também ali cita alguns estudos, né, norte-americanos e cita também uma experiência na China. Trazendo aqui para mais perto da nossa realidade, eu queria indicar 2 perfis de Instagram. Um que é de uma rede chamada Rede Recria, tá? Escreve assim mesmo, Recria, e que inclusive acabou de realizar agora um grande censo, foi publicado agora, recentíssimo, final de outubro, né? Que é um censo que se chama TIC, que é a sigla de Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC Kids Online. E aí tem lá no site deles uma série de dados sobre com que idade as crianças acessam a internet a primeira vez, se as crianças têm ou não têm, não é, celular, tablet, é muito interessante, né? Acho que é muito válido e muito recente, foi feito agora. E o outro perfil de Instagram seria de um grupo daqui mesmo, da Universidade Federal do Ceará, lá da comunicação social, que é o Lab Green, que também se dedica a estudar, a acompanhar, pesquisar essa relação entre infância, adolescência e mídias digitais. É isso. Eu também queria fazer uma indicação, mas a minha indicação é muito menos profunda que a sua, tá? Porque você tem todo um viés de estudo e tudo mais, mas não deixa de ter sua profundidade, né? Tem um livro que eu li recentemente, que é da atriz Janet McCurdy. Ela fez o iCarly, e é um livro que fala Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. É o nome é o título, né? Traduzido aqui para português. E ela fala sobre o relacionamento que ela teve com a mãe dela durante anos na vida, onde ela desenvolveu distúrbios alimentares, pois a mãe dela forçava que ela fosse uma estrela de TV, porque era o sonho da mãe dela. Como a gente tocou no assunto sobre crianças influenciadoras, né? Esses novos influencers desde o feto, é importante essa leitura porque a vivência de uma pessoa que passou por esse processo, que viu a fama passar como um rolo compressor em cima da sua autoestima e tudo mais, eu acho que é interessante até para os pais lerem, porque tem muitos efeitos colaterais físicos até que ela cita no livro, e que é importante observar, que se a mãe dela provavelmente tivesse observado, tivesse tido o cuidado, muitas vezes de abrir diálogos para conversar com ela, não teria acontecido, né, o que aconteceu, que é ela ter desenvolvido distúrbios alimentares, enfim, uma série de coisas que fez com que ela desenvolvesse grandes problemas de saúde mental. Então, esse livro da Janet McCurdy, as pessoas dão uma distanciada geralmente por causa do título do livro, que ela diz que estou feliz que minha mãe morreu, mas que ela só encontrou essa paz na vida dela quando de fato a mãe dela fisicamente faleceu mesmo, e ela começou a se analisar e entender que tudo que ela fazia na vida dela era tão condicionado para o que a mãe queria, que quando a mãe chegou a falecer mesmo, ela não sabia o que ela queria da vida dela. Ela não sabia, porque a mãe já não estava mais ali para dizer o que é que ela queria, quais eram os sonhos que ela deveria seguir. Enfim, mas é uma leitura aí um pouco menos analítica da coisa, mas traz aí uma vivência que eu acho que é importante jogar aqui. Queria que você falasse um pouquinho do Insere. A gente falou um pouco do teu currículo aqui, a gente citou muito o Insere, e o Insere tem um trabalho voltado para crianças, né? Então, pessoas que estão ouvindo, assistindo e de alguma maneira querem se relacionar com o Insere, ou têm filhos, enfim. Traga um pouquinho dessa luz do que é o Insere. Tá bem. O Insere é essa instituição da qual eu faço parte, né? Atualmente eu estou como diretor-presidente. Foi fundado em 2000, isso ano que vem a gente vai completar aí nossos 25 anos, já estamos preparando aí uma programação de celebração desses 25 anos, e há 25 anos o Insere se dedica a acompanhar, né, sobretudo crianças ainda são aí a maior parte do nosso público,
mas vem se modificando. Então, a gente acompanha clinicamente criança, adolescente, adulto, idosos, em atendimentos individuais, em atendimentos em grupo, né? Somos atualmente uma equipe de 12 terapeutas, sendo que 11 de nós somos psicólogos, psicanalistas e temos uma fonoaudióloga na equipe também, né? A gente tem essa ideia de trabalhar de maneira coletiva, de maneira compartilhada, e a nossa perspectiva é, de fato, de se dedicar a esse cuidado, não é, com essas pessoas que nos procuram, as famílias também temos esse acompanhamento com as famílias, a troca com outros profissionais, com as escolas, mas sem uma perspectiva muito normatizante, né? A nossa ideia nunca é, por exemplo, ir fazendo com que uma criança vá se adequando ao que é ali o esperado por um padrão de desenvolvimento. Nossa abordagem sempre tende mais a seguir um caminho que visa a singularidade, entender como aquele sujeito, né, originalmente sendo ele próprio, vê o mundo, como ele experiencia o mundo, experiencia as relações, não é? E aí contribuir de alguma forma para que ele possa potencializar a existência dele. E lembrando que a Lilás gerencia as redes sociais vendendo peixe, né? E aí vocês sigam @insere_, principalmente Isso. se você é psicólogo, psicanalista, porque tem muitos eventos que o Insere acaba promovendo, formações e tudo mais, né? Que tem o Insere tem a agenda bem cheia, então psicólogos e psicanalistas que querem fazer parte desse movimento tem muitos eventos interessantes, não é isso? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Chegamos no fim. Eu queria agradecer de verdade a tua contribuição. Foi incrível ter conversado contigo sobre esse tema. Quem sabe a gente faz outros episódios aí, tu vai voltando. Agora já tá mais acostumado aqui, a gente já tá batendo um papo naturalmente. A gente faz uma parte 2, 3, porque é um tema muito profundo, né, pra gente discutir tão pouco tempo. Mas acho que a gente conseguiu passar as informações, né? Tá bem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E você que tá acompanhando aí pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio já sabe o que tem que fazer. É aquela história do engajamento que a gente precisa. Então compartilha, se tiver no YouTube, compartilha o link com um amigo mais próximo, com a pessoa que você gosta. E no Spotify ou Amazon Music é aquela história de avaliar o episódio com 5 estrelas. A gente não aceita menos de 5 estrelas, por favor. É isso e a gente se encontra no próximo episódio de Lilás Está Online.